E aí, gente, vamos conversar sobre as leituras de julho? Tenho muita coisa pra compartilhar com vocês. O vídeo vai ficar longo, então já se aconchega aí no seu sofá pra gente conversar sobre todos os livros que eu li no mês passado. Se você não me conhece, eu sou a Rê, e se você não tá inscrito aqui no canal, aproveita pra já se inscrever e ativar o sininho pra ficar por dentro de todas as atualizações. Me segue também nas outras redes sociais, os links ficam aqui na descrição. Tem conteúdo saindo toda semana no Instagram, no TikTok. Temos também canal de novidades no Telegram com promoções e coisas mais acontecendo, então vou deixar o link aqui na descrição. E o vídeo de hoje, gente, é o vídeo de leituras do mês de julho com sorteio. Então fica aqui comigo até o final do vídeo que vocês vão entender como vai funcionar esse sorteio, vão também saber melhor sobre as minhas leituras do mês passado. E não vamos nos estender muito aqui, vamos direto pra esse vídeo pra não ficar muito longo. Só não esquece de deixar o seu like, que isso é muito importante pra divulgação do canal. Bom, gente, no mês passado eu li 10 livros e consegui concluir um livro que eu tava, assim, ó, trazendo comigo já de muitos meses. Eu vou explicar melhor pra vocês, né, sobre essa leitura que finalmente veio aí. Eu nem acredito que eu concluí esse livro, mas eu vou começar, como sempre, conversando com vocês sobre a nossa leitura coletiva do Clube de Apoios lá do Catarse. Pra quem não sabe, eu tenho um projeto de apoio coletivo no Catarse, em que você apoia meu trabalho e recebe algumas recompensas em troca. Tem sorteio, tem grupinho exclusivo no Telegram, tem chamada semanal, chamada de vídeo pra gente fazer sprint de leitura, e tem várias outras coisas também, inclusive, né, uma leitura coletiva, um clubinho de leitura coletiva. Todos os meses nós lemos um livro em conjunto. No mês passado, em julho, nós lemos Emma, da Jane Austen, e agora no mês de agosto nós vamos ler Amanhã, Amanhã e Ainda Outro Amanhã, ou, como nós apelidamos lá no grupinho, né, o Amanhã 3 vezes. Eu fiz um vídeo exclusivo sobre Emma pra poder conversar com mais detalhes sobre essa leitura, que é um pequeno calhamacinho, tá? Ele tem quase 500 páginas, é um livro bem extenso, não só por ter muitas páginas, mas também por ser um livro com um ritmo muito mais demorado, vamos dizer assim. E quando eu anunciei lá no Instagram que a gente iria ler esse livro aqui no mês passado, né, no Catarse, eu comecei a receber várias mensagens do tipo assim, nossa, boa sorte. Porque esse livro aqui é conhecido como um dos mais chatinhos da autora. Eu comentei também no vídeo, né, exclusivo sobre ele, que eu li somente Orgulho e Preconceito, da Jane Austen, e não foi, assim, uma grande experiência pra mim, né, eu li por uma edição muito ruim, eu quero reler, inclusive, por outra edição, mas essa foi a leitura escolhida, né, pelo clube pra gente ler agora no mês de julho, e, assim, comecei a leitura com certo anseio, assim, certa preocupação de o que viria disso aqui, porque eu recebi muitas mensagens mesmo de pessoas que inclusive falaram que abandonaram a leitura, e até lá no clubinho algumas pessoas que já tinham começado a ler antes falaram, esse mês eu não participo porque realmente, assim, esse livro pra mim não deu. Algumas pessoas que começaram a ler o livro também abandonaram lá no clubinho, então eu acho que no fim das contas, assim, deve ter tido umas 5 pessoas que se arriscaram a ler esse livro, sabe? Então o meu vídeo, né, que eu fiz sobre Emma, inclusive, eu coloquei no título, que é o vídeo que você precisa assistir se você quer saber sobre Emma sem ler o livro, porque é muita gente, eu acho, que acaba desistindo, né, de conhecer essa história por todos os comentários aí que acontecem, né, pela internet relacionado a esse livro. Mas vamos lá então. Como eu já fiz um vídeo exclusivo sobre ele, né, bastante extenso até, eu vou falar aqui resumidamente, né, sobre a história. Nós temos a protagonista Emma, né, que é a mocinha aqui principal dessa história, que é uma menina muito rica, né, de uma família muito rica. Ela tem uma casa e, enfim, né, ela é a responsável por essa casa. Ela tá ali cuidando do pai, que é um idoso, então eles moram nesse casarão, coisa e tal. E a Emma tem uma irmã que casou e se mudou pra outra região, né? Ela acabou indo então pra propriedade do marido, e no começo do livro, quando a gente é introduzido a essa história, nós sabemos que a Emma participou, né, ajudou a unir um casal aqui, e esse casal seria composto pela senhorita Smith, que é a sua antiga governanta ali da casa dela, né? Então ela, vamos dizer assim, teve participação em juntar a senhorita Smith com um cara, eles se casaram e a senhorita Smith saiu da casa, e agora a Emma, né, que tá aqui nessa vida pacata, porque uma coisa que a gente entende lendo esse livro é que a alta sociedade britânica da era vitoriana não tinha nada pra fazer, né? Eles realmente precisavam ficar fazendo encontros e festas e bailes, e aprende um piano, faz uma aquarela, tenta um crochê, coisinhas assim, sabe? Porque eles não tinham nada pra fazer, né? Basicamente. Então, uma mulher, menos ainda. E a Emma acabou desenvolvendo pra si essa, vamos dizer assim, habilidade de ser a casamenteira. Então, como ela tem pra si que ela não quer se casar, ela gosta de ficar brincando de juntar casais, sabe? E a gente vai ver aqui o início de um novo projeto dela, que é com a
Harriet, uma jovenzinha ali que estuda em uma das escolas para moças da região, né, uma moça bem humilde, bem pobre, e esse vai ser o novo projeto da Emma, e a gente vai acompanhando aqui ao longo da leitura diferentes outros personagens que vão fazendo parte dessa história, a interação desses personagens entre si e as consequências que algumas atitudes da Emma vão trazer, né, não pra vida só da Harriet, mas pra vida de outras pessoas também que a gente vai acompanhando aqui sendo introduzidas ao longo dessa história. A gente vai ter aqui em um ponto também uma espécie de romance policial, entre aspas, entre muitas aspas, porque a gente vai ter aqui a presença de um piano que vai ser dado de presente pra uma das moças pobres ali da história, e a gente fica no questionamento, né, quem foi que deu esse piano pra essa moça, já que um piano é um produto muito caro, né, teria sido ali um admirador secreto, a própria Emma vai fazendo suas conjecturas de quem poderia ter dado aquele piano. Enfim, gente, em resumo, a história vai girar em torno de vários personagens, né, que estão relacionados com a Emma. E não é uma história que tem um plot principal, né, um assunto principal em torno do qual a história vai se desenvolver. Pelo menos, da minha opinião, não é isso que acontece nessa história. A gente tem aqui, simplesmente, o cotidiano de pessoas da era vitoriana, a partir, né, de uma protagonista rica, mimada, que tem suas virtudes, mas também tem seus defeitos, comete suas gafes, aprende também aí ao longo da história, né, a gente vê ali em alguns momentos ela tomando uns puxões de orelha de um dos personagens que foram um dos meus favoritos, inclusive, que é o Mr. Knightley. Eu gostei muito desse personagem. Enfim, é um livro sem muitos acontecimentos, sabe? É um livro que tem um ritmo de leitura bem mais lento. Eu acho que por isso, inclusive, várias pessoas acham esse livro um porre, porque ele tem uma protagonista que, assim, não é das mais carismáticas, né? A Emma, ela tem seus momentos de deixar a gente com raiva, sabe? Mas eu comentei, inclusive, no meu vídeo de resenha que eu, ao mesmo tempo que sentia certa antipatia pela Emma em alguns momentos, eu ficava lembrando que essa vida é tudo que a Emma conhece, sabe? Ela foi criada pra ser essa menina que ela é. Então, tipo assim, eu não consegui julgar ela totalmente, mas em alguns momentos eu julguei sim. Enfim, a Emma eu acho que é uma personagem bem humana, assim, sabe? Com seus erros e acertos, mas o livro como um todo não é aquele tipo de livro que eu considero imperdível, sabe? Eu acho que pra quem já lê a obra da Jane Austen, ler Emma vai ser interessante, porque você já teve contato com outros livros da autora que, sabe, foram mais empolgantes, eu diria, do que Emma. E eu acho até que entre os fãs da autora, né, Emma é um dos livros menos queridos, eu acredito, né, pelo que eu vi as pessoas comentando comigo lá no Instagram. Então é isso, gente. Tem um vídeo exclusivo sobre ele aqui, quem tiver interesse eu vou deixar o link aí na descrição. Mas é isso, gente. Pra quem ficou interessado em saber melhor sobre a história, sobre as minhas impressões, eu vou deixar o link aí na descrição. E veio aí, finalmente, concluir Emma, que foi um livro que eu achei que eu ia demorar muito pra ler, mas ainda não se compara com um que eu ainda vou comentar aqui com vocês. Gente, julho foi o mês também dos suspenses, tá? Eu li alguns suspenses, então eu vou comentar com vocês sobre eles agora. Vou começar, então, o haul dos suspenses com O Carniceiro, da Alina Urquhart. Eu sempre acho que tô falando o nome dessa autora errado, mas o nome dela é muito difícil mesmo. Esse aqui é um lançamento recente da Editora Planeta, um livro pequenininho, curto, com uma história bem rapidinha pra você ler de uma sentada só. É um livro que vai falar sobre um serial killer, né? A gente tem aqui dois protagonistas, vamos dizer, dessa história. Um é o serial killer, que a gente conhece aqui no começo da história, e sim, a gente já começa a história sabendo quem é. E o outro personagem, né, a outra protagonista, é a Ren, que é uma patologista forense que tá investigando esse caso. Eu já publiquei aqui no canal um vlog em que eu comentei melhor sobre a minha experiência de leitura com esse livro aqui, né, e eu acho que esse aqui é um livro que pode deixar algumas pessoas desanimadas, porque em muitos livros de romance investigativo, né, romance policial, a gente passa boa parte da leitura na busca de quem tá cometendo esses crimes, sabe? Então, o grande gancho da leitura geralmente é isso, né? Quem tá fazendo, por quê, né? A pessoa que tá cometendo o crime e a motivação. E aqui a gente não tem, né, um desses elementos, que é tentar descobrir quem é que tá fazendo esses crimes. A gente já sabe, né, desde o começo. A gente tem o livro sendo narrado pela perspectiva, inclusive, desse serial killer. Mas o interessante desse livro é que a gente fica a leitura inteira tentando descobrir as motivações, porque é uma coisa que a gente não sabe. A gente não sabe por que ele tá fazendo isso, e a gente passa a leitura inteira, tipo, eu acho que muito na apreensão e na tensão de descobrir logo como que essa personagem vai desvendar esse mistério, como que ela vai chegar nesse cara. Porque uma vez que a gente já sabe, a gente quer saber como que ela vai chegar até ele, sabe? Então, a leitura inteira gira muito em torno disso, né? A gente vai acompanhando tanto alguns crimes que ele vai cometendo ao longo da leitura, como também vamos acompanhando essa patologista forense fazendo investigações, né, através dos corpos que chegam até ela,
pra tentar descobrir um modus operandi, tentar descobrir qual vai ser o próximo passo que esse serial killer vai tomar, qual vai ser, como que ele vai deixar a sua próxima vítima, porque a gente vai vendo ali junto com a Wren, né, que são vários casos muito próximos com suas semelhanças, tem a marca registrada desse cara, e a gente quer também saber o porquê que ele tá fazendo isso, né, qual é a motivação por trás. Esse livro, ele foi escrito por uma autora que é, assim, uma das hosts do maior podcast de true crime do mundo inteiro, que é o Morbid. Ela também trabalhou como assistente de patologista, né, acho que de autópsias, então ela coloca muito em prática, né, tanto o seu conhecimento com relação às autópsias, como também o seu conhecimento com relação a como funciona a mente de um serial killer, sabe? Acho que de tanto ela contar histórias do tipo no seu podcast, ela acaba trazendo isso pra cá também. E uma coisa que fica um tanto quanto repetitiva aqui no livro, que eu não gostei tanto assim, foi o tanto de casos que ela acaba trazendo. Eu acho que não são tantos assim, mas deve ter, sei lá, uns 4 ou 5 casos, que para um livro pequeno talvez seja bastante, depende do seu, né, do seu ponto de vista, mas ela acaba citando alguns casos aqui, né, através das personagens, casos que ficaram famosos tanto na vida real quanto na ficção, né, na literatura e tal, então ela acaba trazendo isso muito pra cá também. E esse aqui foi um livro de estreia da autora e a gente percebe isso inclusive na escrita dela, sabe? A gente percebe que é uma escrita iniciante, que não tem grandes, sabe, envolvimentos, não tem uma escrita mais fluida, sabe? Uma escrita bem travada em alguns momentos e dá pra perceber, né, que é uma autora iniciante. E no geral foi um livro que me deixou muito entretida, eu queria chegar ao final e descobrir como que as peças iam se juntar, né, desses dois personagens, como que ia se juntar as relações entre eles, e eu fiquei muito presa por causa disso, sabe, de querer saber logo como ia acontecer as coisas, e o final, ele traz revelações, mas ele também deixa ganchos pra continuação, ou seja, aqui a gente não tem uma resolução 100%, embora o livro seja, né, ele tem ali um fechamento, ele dá gancho pra uma próxima leitura, e enfim, curti o livro com algumas ressalvas, tiveram algumas coisas que eu não gostei tanto assim, mas no geral foi uma boa leitura, bem rapidinho, foi o primeiro livro que eu li aqui na Casa Nova, e deixo aqui a recomendação pra vocês se você gosta também de romance policial. Aí eu também li ele, né, o que tá sendo comentado aí por todo mundo, já faz algum tempo que eu vejo esse livro sendo comentado muito lá fora. Eu acho que ele inclusive foi um dos finalistas da votação do Goodreads Choice Awards dentro do gênero do suspense, né, do thriller, que é o A Empregada, da Frida McFadden. Eu fiz já um vídeo aqui pro canal, também bem extenso, bem detalhado, contando com spoiler e sem spoiler, né, sobre a história e sobre o que eu achei também do livro. E é um livro que eu tava com muita expectativa, porque eu vi muita gente elogiando, muita gente falando muito bem, muita gente falando super sobre o plot twist desse livro, que tem uma grande reviravolta. Eu fiquei, meu Deus, quero muito ler. E Arqueiro lançou aqui no Brasil, daí me enviaram. E eu li, gente, em pouco mais de um dia. É um livro muito fluido, é um livro que você pega assim, ó, lê de uma vez só, porque ele tem uma escrita bem instigante, né, uma narrativa muito intrigante, tem acontecimentos que te deixam, sabe, bem curiosa logo no começo da leitura, mas não é um livro perfeito, tá? Eu não achei ele 5 estrelas, não consegui dar 5 estrelas pra ele, porque algumas coisas que aconteceram aqui não me fizeram ficar totalmente satisfeita com a história, mas eu fiquei tão presa na leitura que eu quero, inclusive, ler o segundo pra ver se vai ter o mesmo ritmo, se a autora vai trabalhar melhor algumas coisas, enfim. Não acho de forma alguma que seja um livro de todo ruim, inclusive acho que é um livro que vai agradar muitos leitores, mas aqui atrás diz que é uma história que vai surpreender até os leitores de suspense mais calejados. Quando eu li isso eu falei, meu Deus, né, o que vem aí? E assim, quando eu li, eu fiquei até um pouco desapontada, porque eu achei que fosse uma coisa muito gigante, assim, mas aconteceu uma coisa que eu tava justamente esperando que fosse acontecer na história. Mas enfim, falando sobre a trama em si, né, que a gente tem a história dessa protagonista que vai acabar trabalhando numa casa de pessoas muito ricas. Ela tem um motivo pra precisar muito desse emprego, pra fazer de tudo pra conseguir esse emprego. Ela vai começar a trabalhar, né, como uma empregada, mas ela vai perceber logo assim na entrevista que existem umas coisas um pouco esquisitas sobre essa casa, né? Por exemplo, o quarto ali da empregada, né, que é onde ela vai ficar, é tipo num sótão. Ela percebe que tem uma coisa esquisita com esse quarto, né, algumas características estranhas. Quando ela começa a trabalhar, ela percebe outros acontecimentos muito esquisitos dentro da casa. Praticamente todos eles, né, relacionados com a chefe, né, com a dona dessa casa, que é a Nina, que é a pessoa que contratou a nossa protagonista aqui, que é a Millie. E daí, tipo assim, vão acontecer coisas muito surreais envolvendo essas duas personagens, porque essa chefe vai fazer da vida da Millie um inferno. Por exemplo, ela vai mandar a Millie fazer uma coisa, e daí quando a Millie faz, ela vai lá e vai falar, mas por que você tá fazendo isso se eu não mandei você fazer? Sendo que ela tinha mandado, sabe? Então assim, são várias coisinhas que vão acontecendo no começo do livro que já deixam a gente muito intrigado, sabe? Enquanto a gente vai lendo, porque a gente fica se questionando, por que ela tá fazendo isso, sabe? Será que
a protagonista que tá narrando a história tem uma narrativa não muito confiável por algum motivo que a gente ainda não sabe? Será que essa mulher, né, essa chefe, tem algum motivo pra estar fazendo isso? Ou será que ela tem algum tipo de distúrbio mental? Enfim, são várias questões que a gente vai levantando aqui já desde o começo com relação a essa chefe. E eu acho que o relacionamento da Millie com a chefe é o que mais me sugou pra dentro da história, sabe? Que mais me deixou presa. Porque no começo do livro, logo assim, antes do primeiro capítulo, existe um epílogo falando que foi encontrado um corpo nessa casa. Só que assim, eu li isso e quando começou a ter essa troca de relacionamento ali entre a chefe e a empregada, eu até esqueci que existia um corpo que foi encontrado lá no começo, sabe? Eu literalmente apaguei essa informação da minha cabeça porque eu queria entender por que essa mulher tava agindo do jeito que tava. E a gente vai tendo, né, todos um escalar de acontecimentos até chegar nesse grande plot twist aí, né, entre algumas aspas, que vai fazer com que a história mude de perspectiva, de narrativa e tal. E até a gente chegar, é claro, ali né, no final, pra entender quem era esse corpo, de quem era esse corpo que tava lá no começo, como que essa pessoa foi morta e coisa e tal. Então, assim, é um livro que é muito intrigante, que vai ter, vamos dizer assim, uma investigação, né, um suspense envolvendo a morte de alguém, mas que pra mais do que isso, né, enquanto um thriller psicológico, ele vai trazer muito da questão mental das personagens, né, que eu achei bem interessante a forma como a autora foi trazendo, como eu falei, o plot twist, né, o grande plot twist, eu já imaginava que fosse acontecer. Algumas coisas envolvendo aqui a construção das personagens não me agradou 100%, eu achei que a autora não foi totalmente feliz com isso, algumas coisas eu ficava questionando, sabe, de escolhas, de decisões das personagens, ou até coisas que elas fazem que não faz tanto sentido com a personalidade que a autora apresentou delas, sabe? Então, assim, é um livro que ele tem seus altos e baixos, eu não vou dizer que eu amei 100%, que eu achei perfeito, porque não achei perfeito, mas eu acho que ele é, assim, um bom entretenimento pra quem gosta de livro de suspense. Eu acho que você vai ler o livro muito rápido, você vai ficar, né, intrigada ali, querendo saber o que vai acontecer, mas já vá sabendo, né, pelo menos, assim, de minha opinião, que não é um livro perfeitão, sabe? Então, foi um livro aí também que eu devorei e consegui, inclusive, fazer um conteúdo aqui pro canal, que eu terminei de ler o livro, eu já sentei pra gravar, porque eu tava com tudo fresco na cabeça, sabe? Então eu consegui compartilhar melhor com vocês, e o vídeo já saiu aqui no canal, vou deixar o link aqui na descrição. E agora, gente, a gente vai pra mais um livro de suspense, que é dentro do gênero suspense, mas já é um clássico da literatura. O Nome da Rosa, de Umberto Eco. Gente, eu não acredito que eu terminei esse livro, sério, eu tô assim, embasbacada, que eu consegui concluir esse livro que tá no meu projeto, ele entrou pro meu projeto de leituras de calhamaço pra esse ano. Eu publiquei lá no começo do ano, né, um convite pra esse projeto. A ideia é que a gente leia um calhamaço por trimestre, então lá no primeiro trimestre eu li It, A Coisa, do Stephen King, fiz uma live aqui no YouTube, né, de discussão do livro. Depois, o segundo trimestre seria aqui de O Nome da Rosa, mas se estendeu até pra mais de um trimestre, porque no meio de tudo isso aí eu tive uma mudança, eu fiquei o mês inteiro, um mês todo praticamente, né, em função de mudança, de coisas de trabalho que eu tinha pra resolver, então essa minha leitura aqui atrasou muito mesmo. E só agora, né, no finalzinho de julho foi que eu terminei O Nome da Rosa, e já posso até fazer a discussão desse livro aqui no YouTube, né, que eu faço em live, a live fica salva. Provavelmente quando esse vídeo for ao ar, a live já vai ter rolado, então vou deixar o link aqui na descrição se você tiver interesse em acompanhar. E assim, gente, esse é um livro, vamos lá, né, vamos falar sobre essa história. Em resumo, a gente tem aqui uma história que é um romance policial que vai acontecer em uma abadia do século XIV ou XV, eu acho que é XV, século XV, eu já tô perdida nas datas. Mas a gente vai ter uma série de assassinatos que vão acontecer dentro dessa abadia, em que vários monges vivem ali dentro, né, monges católicos e tal. E a gente vai acompanhar a chegada, né, de um rapaz, que é o Adso. O Adso tá indo junto com o seu mestre, que é o Guilherme, que eles traduziram pra Guilherme, mas eu acho que no original deve ser William, porque a gente entende ali que ele é inglês. E a gente vai acompanhar, né, esse aprendiz indo com o seu mestre pra essa abadia, porque esse mestre, né, o Guilherme, ele é uma espécie de inquisidor, no sentido de que ele faz a investigação, né, ele foi chamado ali pra fazer essa investigação. Isso porque um homem foi encontrado morto em umas condições bem específicas ali, né, dentro da abadia, e daí ele vai investigar o caso, ele começa a fazer, né, perguntas, investiga e faz entrevista e observa. Ele é um homem muito astuto, muito inteligente, né, ele consegue observar muitas coisas e tirar conclusões ou fazer suposições do que pode ter acontecido, e tudo é narrado pelo Adso, né, que é esse aprendiz. Então, tudo é narrado por essa visão de muito deslumbramento com relação à inteligência do Guilherme. Só que também, paralelamente a essa investigação, a gente vai ter outras coisas aqui sendo narradas que fazem dessa leitura muito densa. Como, por exemplo, toda a situação que envolve, né, que estava envolvendo ali no caso, né, a tensão entre igreja
e governo, né, entre o Papa e o imperador da época. Existe também aqui toda uma questão envolvendo o acúmulo de bens, né, de riquezas a partir da igreja, né, tipo essa questão da igreja ter bens e ter riquezas é inclusive uma grande discussão que vários personagens dessa história vão tendo aqui ao longo da leitura, né, esses monges, porque a gente vai entender que existem diferentes denominações dentro do catolicismo, né, tem ali os dominicanos, tem os franciscanos, e essas diferentes denominações são de pessoas que têm perspectivas um pouco diferentes sobre alguns assuntos da igreja. Por exemplo, tem um grupo que acredita que Cristo foi pobre, e eles vão acabar defendendo essa ideia de que por Cristo ter sido pobre, né, por eles acreditarem que Cristo era pobre, eles próprios, né, como os seus, vamos dizer assim, discípulos, eles não deveriam também acumular riqueza, não deveriam querer ser ricos ou ter, sabe, bens e coisa e tal, eles prezavam pela pobreza, enquanto que por outro lado, né, a gente tem ali o Papa da época, né, que tá comandando a principal instituição religiosa do mundo, que tá tendo uma visão um pouco, sabe, contrária disso. E a gente vai ter, né, também toda a questão de o imperador se envolver com esse grupo, né, que preza pela pobreza, porque pro imperador isso é mais interessante, né? Pro imperador é interessante que a igreja não acumule tantos bens, não acumule riquezas e que, né, essas riquezas sejam passadas através do comércio e que estejam, né, pagos impostos e que esse dinheiro chegue também ali, né, ao império. Então, assim, gente, é uma questão envolvendo aqui, né, que vai muito além de simplesmente esses assassinatos que vão acontecendo, porque eu esqueci de comentar, inclusive, depois do dia que o Adson chega na igreja junto com o Guilherme, várias outras mortes passam a acontecer, né? A cada dia ali uma morte vai acontecendo. E esse livro ele é narrado em 7 dias, então olha o tamanho do livro, né? Então, muita coisa narrada em cada um desses dias. Em resumo, então, a gente vai acompanhar aqui tanto essa investigação do Guilherme, como também vamos acompanhar, paralelamente a isso, né, todas as tensões envolvendo política e religião, interesses e coisa e tal que estavam acontecendo aqui no pano de fundo dessa história. Então, ele é um livro muito denso, ele é um livro que vai ter várias partes, inclusive em latim, e nessa minha edição aqui, mais pro final do livro, né, a gente tem as traduções. Então tem vários momentos, né, que você vai ter ali divagações e reflexões de filosofia, de, sabe, umas coisas assim que são um pouco mais densas, é um pouco mais penoso de ler. Algumas passagens, né, que envolvem também questões bíblicas que são também mais penosas de ler. Então, pra mim não foi uma leitura 100% tranquila. Eu acho que a primeira metade do livro foi mais envolvente e mais de boa de ler, né, pra mim, do que a segunda metade. Acho que também porque eu já tava meio saturada, sabe, de estar com esse livro há muito tempo. De um modo geral, foi um livro que eu gostei bastante. Eu era muito curiosa pra conhecer essa história, né? Eu gostei muito de acompanhar a investigação, né? Todo esse, né? Esse suspense, esse romance policial. E aqui, mais pro final do livro, a gente também tem uns textos extras do Umberto Eco, em que vai ter muito sobre a simbologia, né? Da escolha do livro, né? Do título do livro e coisa e tal. Então ele é um livro que ele é muito simbólico e ele é um livro que, com toda certeza absoluta, né? Eu não consigo discutir sobre 1/5 de tudo que se tem pra discutir nesse livro, pelo menos comparando com pessoas que estudam sobre assuntos que o autor dominava, né? Então, do meu ponto de vista leigo, né, enquanto uma leitora, tipo, né, que leu esse livro por diversão e tal, foi um livro interessante, foi uma leitura que eu consegui aproveitar, mas também teve momentos assim que eu tava, meu Deus, parece que não vai acabar nunca esse livro. Então, se você for ler, já vá sabendo aí, né, que ele é um livro que vai ter uns momentos mais densos, assim, uns momentos mais arrastados. É uma leitura que eu posso definir como arrastada, sabe? Não é aquela leitura super fluida. E era aquele tipo de livro que eu, inclusive, lia sentada, sabe? Na mesa, assim, com a lapiseira, rabiscando, escrevendo, porque é esse tipo de livro que você lê como se você estivesse estudando, sabe? Enfim, veio aí, consegui concluir O Nome da Rosa. Ai, nem acredito. Aí outro suspense que eu li foi o Manual de Assassinato para Boas Garotas. É um e-book que eu comprei na Prime Day, eu acho que foi. Eu comprei recentemente, entrou em promoção. Eu via muitas pessoas falando muito bem sobre essa trilogia, né? São uma série com 3 livros, eu não sei, não entendi bem se um é a continuação do outro, ou se só envolvem personagens, ou se são histórias independentes. Eu não me atentei a esse detalhe, eu só comecei realmente a ler o primeiro. E vamos lá então falar sobre esse livro, né, que a gente tem mais um romance investigativo, no caso aqui, focado em um público mais adolescente. A gente tem essa personagem que é a Pipa. Eu acho muito engraçado esse nome. A Pipa, ela tá, acho que já no finalzinho da escola, assim, sabe, do ensino médio, ela tá fazendo um trabalho pra escola. Parece que todo aluno tem, né, um grande projeto, assim, que vai desenvolver. E ela escolheu, né, como seu projeto, falar sobre um caso que aconteceu 5 anos atrás, envolvendo o desaparecimento de uma jovem que estudou na escola dela. E desse desaparecimento ali, né, resultou no suicídio do namorado dela, que foi apontado como principal suspeito. Então a gente tá falando de uma menina popular, loira, né, maravilhosa, daquelas que, né,
conhece todo mundo, e um menino ali que namorava com ela, né, que tem ascendência, acho que indiana ou paquistanesa, eu já não me lembro mais. Mas enfim, é um menino não branco. Ela foi dada como morta, como assassinada, sendo que o corpo dela nunca foi encontrado, né, mas toda a investigação da época levou pra um beco sem saída, que fez a polícia chegar nessa conclusão de que ela foi assassinada. E como o namorado dela ali, né, acabou sendo apontado como principal suspeito, ele acabou também cometendo esse suicídio. Então, pra polícia, essa decisão que ele teve, né, de cometer suicídio foi, assim, último prego no caixão, sabe? Foi ele, de fato, sei lá, tá se matando pra não ir preso, porque ele teria cometido crime, sabe? Então pra polícia foi ele, o caso tá encerrado, tá tudo resolvido. Mas, pra Pippa, algumas coisas ainda intrigam muito ela e deixam ela muito, enfim, né, confusa com relação ao caso. Ela acredita que ele é inocente e ela usa esse trabalho como uma desculpa pra investigar esse caso, né? Porque no caso ali, o tema do trabalho dela seria com relação à presença da mídia, né, a influência da mídia em casos de investigação de pessoas desaparecidas ou mortas, né? Então ela vai acabar usando esse tema como uma desculpa pra, de fato, cair de cabeça, sabe, na investigação do que de fato aconteceu no passado, né, 5 anos atrás, quando ela própria ainda era, né, bem jovenzinha. Então ela passa a fazer essa investigação, ela inclusive entrevista várias pessoas, e a história, né, é narrada tanto pela perspectiva dela, né, ela contando sobre isso, e o livro também traz ali, né, alguns textos que são entradas de diário dela, né, que é o diário de pesquisa que ela vai fazendo. Então ela vai anotando ali, né, tudo que ela tá pensando, o que ela tá investigando, as conclusões que ela tá tomando, coisas estranhas que ela começou a perceber. E assim, conforme a história vai se desenvolvendo, né, que ela vai chegando em certas informações que ela antes não tinha e que vai trazendo à tona podres de pessoas, né, vai fazendo com que as coisas vão vindo à tona, ela começa a receber uma série de bilhetes, assim, né, com ameaças pra que ela pare de investigar, pra que ela pare de fazer isso, porque ela tá mexendo onde ela não deveria, sabe? Tá mexendo num vespeiro. Então, mesmo recebendo esses bilhetes, né, essas ameaças, ela continua ali como pode, né, fazendo as investigações dela. A gente vai acompanhar, né, todo o desenvolvimento disso. E é aquele tipo de história que tem uma atmosfera meio Pretty Little Liars, sabe? Que a gente vai ter vários jovens podres que vão surgindo, coisas que ela vai descobrindo envolvendo pessoas que às vezes a gente nem imagina. É aquele tipo de história que vai trazendo várias possibilidades, sabe? Cada vez que ela descobre uma coisa nova, a gente já cria um novo cenário do que pode ter acontecido, e daí, tipo, esse cenário que você pensou, às vezes a autora vai lá e mostra que não foi bem aquilo, né? Que tem uma nova informação que precisa ser adicionada. Então, ele é um livro que eu acho que foi muito bem construído no sentido de trazer, sabe, essa trama de investigação, de cada hora tá surgindo uma coisa nova, de cada hora tá acontecendo uma coisa diferente, tem um personagem novo como suspeito, e a própria Pippa, né, vai colocando ali as suas listas, vai tendo ali a lista dela de suspeitos, então ela vai aos poucos adicionando novas pessoas, e enfim, né, é aquele tipo de história em que você vê que muitas pessoas têm o rabo preso e que muitas pessoas podem estar envolvidas, e mais no final do livro a gente vai tendo ali, né, as descobertas, e quando você pensa que uma descoberta foi feita, já vem outra, sabe? Então é um livro que ele vem com várias informações, assim, bem surpreendentes ao longo da leitura. Foi um livro que eu aproveitei, que eu gostei bastante da leitura, eu curti acompanhar o processo de investigação. Eu gostei bastante também da personagem, né, a protagonista ali, a Pippa, ela é bem sagaz, sabe? Ela é muito inteligente, ela é aquele tipo de aluna que ama fazer dever de casa, sabe? Que ama estudar, então ela acaba se aplicando muito em tudo que ela faz, inclusive nesse trabalho, que é um trabalho de investigação. Então ela mergulha nisso mesmo e vai com tudo. E ela acaba se aproximando, inclusive, de um rapaz que é irmão do garoto que, né, cometeu suicídio. Então tem também uma questão de uma aproximação e tal. Então ele é um livro que ele, sabe, ele é bem fechadinho, assim, ele tem todos os acontecimentos muito conectados com o outro. Foi um livro que eu gostei bastante de ter lido, deixa aqui a recomendação pra quem ainda não leu. Mas em alguns momentos eu também fiquei um pouco irritada, assim, com algumas decisões da personagem, sabe? Tipo assim, meu, você tá vendo pra onde a coisa tá indo, tipo, tem uma pessoa ali que você não sabe quem é, que tá te, sabe, tá te ameaçando. Essas ameaças não ficam só no papel, tem algumas coisas que vão acontecendo depois que vão ficando cada vez mais tensas, sabe? E, tipo assim, ela querendo resolver tudo sozinha, sabe? Ela, tipo, não vou fazer nada, eu só vou continuar aqui vivendo minha vida e, enfim. Eu me incomodei um pouco com algumas decisões da personagem, mas de novo, né, é um livro jovem e gente jovem às vezes faz burrice, né, na verdade, com muita frequência, pessoas jovens fazem burrice. Então eu acho que se justifica aí, né, pela
pela idade da personagem, mas de um modo geral foi um livro que eu gostei bastante, deixo aqui a recomendação pra vocês. Eu tenho o segundo volume aqui na estante, eu recebi da editora, né, o segundo volume, o primeiro eu não tinha, então eu li por e-book, o segundo é possível que eu leia aqui pelo livro físico mesmo, mas deixo aqui a recomendação pra você, se ainda não leu, curti bastante esse livro. Agora bora falar de Solarium, um livro que eu li a convite do autor, o Nicolas Nogueira me convidou pra conhecer a obra dele, já tem um vídeo aqui no canal também sobre a minha impressão da história, né, o que eu achei do livro, e também a convite do autor, nós vamos ter um sorteio desse livro aqui, né, não desse, mas de uma versão física pra vocês. Eu vou deixar o link do formulário aqui na descrição, então depois que eu comentar sobre esse livro, né, depois que eu falar um pouquinho mais aqui nesse vídeo, você pode já ir aqui pro link na descrição e fazer a sua inscrição. E é claro, também eu te convido pra conhecer, né, através da resenha em que eu vou, né, me estender melhor, comentar melhor lá no vídeo sobre as minhas impressões desse livro, sobre do que o livro se trata também, mas aqui nós temos um livro que vai focar em uma protagonista, a Sueli, que tem seus 20 anos, ela é uma menina preta favelada, ela mora na favela da Amarela, no Rio de Janeiro, e ela tá passando por uma situação muito complicada no começo do livro, porque a avó dela, que é quem praticamente bancava a casa, né, era a principal provedora da casa, ela faleceu, e agora ficou a cargo da Sueli a responsabilidade de trazer comida pra casa, né, e sustentar a família, né, tanto ela quanto a irmã, os sobrinhos e tal, e a Sueli, ela é uma menina que batalhou muito pra ter acesso à faculdade, e agora ela se vê, né, nessa situação de precisar fazer uma coisa e também não querer abrir mão de outra. Então a gente vai acompanhando aqui, né, ao longo da leitura, principalmente nessa primeira metade, toda essa situação da Sueli, sabe, vendo o que vai fazer da vida, pegando bicos pra poder conseguir um dinheiro pra, sabe, levar pra casa. É um livro que vai mostrar pra gente muito das dificuldades da Sueli, mas não só isso. É um livro que vai mostrar muito aqui, pelo menos no começo do livro, né, as dificuldades que meninas como a Sueli têm de alcançar e ocupar certos espaços que pessoas privilegiadas ocupam com total facilidade. O autor mostra que como que pra Sueli existe uma grande dificuldade pra conseguir certas coisas, inclusive a grande dificuldade que ela tem, né, de levar comida pra casa, porque ela tá ali, sabe, balançando todos os pratinhos pra tentar deixar tudo funcionando, tanto o sustento da sua família quanto a sua presença na universidade, né, continuar ali fazendo o seu curso superior. E a gente vai acompanhar aqui em algum ponto da história a Sueli descobrindo o emprego dos sonhos, né. Mas a gente vai ver aqui a partir de então, né, ela trabalhando nessa mansão, que é a mansão de uma família das mais, assim, influentes do Rio de Janeiro, né, uma família muito rica, e a gente vai ver o choque de realidade que vai estar envolvendo a Sueli com essa nova família, e a partir daí as coisas vão ficando cada vez mais tensas, porque inclusive aqui nessa mansão tem uma biblioteca, que é uma biblioteca que ela tem um quê de mística, vamos dizer assim, sabe? Existe uma lenda dentro da mansão ali, né, envolvendo essa biblioteca, porque seu último morador, né, seu último dono, teria se suicidado ali dentro e outras coisas estranhas aconteceram envolvendo essa biblioteca, e essa biblioteca tem um solário, por isso o livro se chama Solário e tal, tem toda uma relação também muito simbólica dessa biblioteca com a própria Sueli, e enfim, eu comentei melhor lá no vídeo de resenha sobre essa história, sobre o que eu achei do livro, que pra mim, mais pro final, assim, tiveram algumas coisas que não me agradaram como um todo, mas ele é um livro que faz a gente refletir muito sobre a nossa posição de privilégio, porque o autor traz aqui uma realidade que é muito contrastante pra pessoas como eu, que não tem uma vivência como a da Sueli. Então pra mim foi um livro um tanto simbólico, sabe, porque eu pude refletir sobre alguns aspectos referentes ao meu próprio privilégio, né. O livro tava disponível no Kindle Unlimited, eu acho que pode ser que ainda esteja lá disponível, então eu vou deixar o link aqui na descrição, e lembro mais uma vez, vai estar aqui embaixo também o link pra você participar do sorteio, o formulário de sorteio vai estar aqui embaixo pra você receber um exemplar físico que o autor vai enviar pra você, tá bom? Então o link vai estar aqui na descrição. Você nem sentiu, mas eu fiz uma pequena pausa nesse vídeo. Fui tomar uma água, comer alguma coisa, aproveitei que deu hora do almoço, fui almoçar e tô de volta, porque realmente são muitos livros pra comentar. Aqui, ó, até esqueci meus anéis, não sei onde foi que eu coloquei, mas enfim, vamos lá, vamos continuar aqui com esse vídeo pra gente terminar logo, falar sobre essas leituras. Agora a gente vai um pouco pra parte do romance, porque tivemos alguns romances lidos no mês passado, alguns romances que eu gostei muito de ler. Vou começar falando de Um Passo de Sorte, que é o novo lançamento da Jojo Moyes, e o tanto que eu gostei desse livro, eu achei esse livro muito, muito legal. Tem um vídeo aqui no canal, um vlog, né, em que eu comentei melhor sobre a minha experiência de leitura. Eu vou deixar aqui na descrição se você tiver interesse em ir lá conferir. Mas esse é um livro que ele me agradou muito, porque a gente tem aqui uma personagem, na verdade duas personagens, a gente tem o foco em duas protagonistas, que são mulheres com mais de 40 anos. E eu tenho achado muito positivo, né, que as autoras estejam escrevendo e que as editoras estejam publicando, né, e levando para a maioria dos leitores essas histórias com mulheres que estão, assim, em faixa etária, sabe, em idade
além daquelas em que a gente vê a maioria dos romances acontecendo, sabe? Porque, assim, o padrão que eu vejo enquanto uma leitora de romance é sempre de encontrar histórias com pessoas na faixa dos 20 e poucos, 30 e poucos anos, assim, dos 25 até os 35 mais ou menos, e são histórias de amor muito envolventes, muito maravilhosas, que vão girar em torno de dilemas e questões que são típicas dessa faixa etária. E eu acho muito legal, eu tenho achado muito legal quando as autoras trazem isso pra mulheres com mais de 40 anos, porque a gente às vezes acha que as pessoas, depois de certa idade, elas estão isentas de viver coisas grandiosas como um grande romance, né? Ou, enfim, de ter as suas histórias tomando protagonismo, vamos dizer assim, sabe? E as autoras têm escrito histórias assim, eu tenho ficado muito feliz com as histórias que eu tenho lido. Aqui no caso, a Jojo Moyes, como eu falei, ela foca em duas protagonistas. Embora a gente tenha, assim, um aspecto de romance envolvendo, o foco não é no romance romântico, porque aqui a gente tem, principalmente, né, o foco nos dilemas que cada uma dessas mulheres estão vivendo. Aqui no caso, essas duas protagonistas são de universos completamente diferentes. A gente tem uma delas que tá lidando com muitos problemas familiares com o seu casamento. O marido dela tá passando por uma depressão bastante severa. Ela tá passando por questões no trabalho, o chefe dela é um mala. Ela tem a filha adolescente também, né, que é uma pessoa com quem ela não tá tendo um relacionamento dos melhores. E ela tá se sentindo constantemente sobrecarregada com todas as responsabilidades que ela tem, tanto com o trabalho, quanto com a casa, quanto com a família, com os pais idosos. Então, ela tá realmente muito sobrecarregada. E o primeiro capítulo desse livro já é com a perspectiva dessa personagem, e a gente sente toda a ansiedade que ela tá passando por causa de todas as situações. Então já nesse início eu comecei a sentir que foi um livro que ia tocar em muitos temas que são, assim, comuns de mulheres estarem vivendo, não somente nessa faixa etária, mas principalmente nessa faixa etária. Porque aqui a gente tem mulheres que já estão entrando na perimenopausa, por exemplo, então tem a questão dos hormônios. Então a autora conseguiu, sabe, trazer de uma forma muito interessante, de uma forma muito gostosa na leitura, algumas temáticas bem interessantes relacionadas a essa faixa etária. Paralelamente a isso, a gente tem uma outra personagem aqui, que é a Nisha, que é uma mulher de uma classe social infinitamente, né, superior, assim, ela é muito mais rica, né, ela é casada com um homem riquíssimo, bilionário, e ela também tá enfrentando alguns problemas referentes ao seu casamento, referentes à relação que ela tem com o filho, de quem ela tá separada no momento, né, eles estão em países diferentes, e já no começo do livro a gente vai acompanhar uma troca de pertences entre essas duas personagens, né, por acidente, uma vai ficar com a bolsa da outra, e essa troca de pertences vai levar a história para outros, sabe, vai escalar para outros patamares, porque a gente vai ter elas tendo essa coisa em comum, né, essa troca de pertences em comum, mas uma coisa que vai ser muito importante ao longo de toda essa história é um par de sapatos Louboutin, que é aqueles sapatos super chiques, né, que são feitos de forma manual, enfim, um item de luxo caríssimo, que era da Nisha e que, né, por acidente acabou ficando com a Sam nessa troca de pertences, nessa troca de bolsas. Então esse sapato vai ser o que vai unir as duas por muito tempo, porque existe toda uma importância envolvendo esse sapato que você vai entender quando for ler. Mas é um sapato que vai ter também um significado muito simbólico na vida da Sam, porque depois que ela tem posse desse sapato, algumas coisas vão começar a acontecer na vida dela. E com isso, então, a gente vai acompanhando as vivências, os dilemas de cada uma dessas personagens, até um ponto em que a história das duas vai convergir e coisas cada vez maiores vão acontecer. Esse é aquele tipo de história que vai ter um quesinho de absurdo, sabe? Algumas coisas bem gigantescas acontecendo. Vão ter cenas aqui, né, de mais drama, mais emoção. Também vamos ter cenas de mais comédia. Até cena de ação, que pro final do livro a gente vai ver, assim, uma açãozinha acontecendo envolvendo esse sapato. E é um livro que me prendeu do começo até o final. Eu confesso que eu fiquei com receio com relação à trama do sapato, porque eu achei que fosse ser uma coisa muito surreal demais. Só que depois que eu engatei na leitura e eu entendi que esse seria, assim, o tom do livro, sabe? Que ele seguiria esse tom até o final, eu consegui, sabe, entender melhor e aceitar melhor, e daí pra frente foi uma leitura que eu não consegui largar, que eu refleti em diferentes momentos sobre diferentes assuntos. É um livro que vai ter muitas camadas a ser trabalhados, principalmente aqui a questão da sororidade, porque vamos ter outras personagens mulheres também de muita importância para a história de ambas as protagonistas, e é um livro muito gostoso, gente. Jojo Moyes acertou mais uma vez. Esse aqui ainda não superou o meu favorito dela, mas eu deixo aqui a recomendação pra vocês, porque também foi um livro que eu gostei demais de ter lido, e se você já leu Jojo Moyes, você sabe o que eu tô falando, né? Ela tem uma escrita muito boa, e ela sabe também criar personagens com histórias muito envolventes, então se você ainda não leu, deixo aqui a recomendação pra que você leia. E já que eu tô falando de livro de romance com um protagonista mais velho, eu vou falar de outro livro, que é Uma Versão de Você. Esse foi um dos primeiros livros que eu li no mês de julho. Eu vou deixar a capa aqui, porque o meu livro, eu não sei onde eu guardei.
Eu produzi conteúdo pra ele, eu fiz vídeo lá pro Reels no Instagram, também produzi pro TikTok e... sabe, eu não sei onde foi parar, eu guardei em algum canto da minha estante que eu não consegui encontrar, mas a capa é essa que eu vou deixar aqui. Esse livro, inclusive, já teve os direitos comprados pela Prime Video, vai virar um filme com a Anne Hathaway e com o Nicholas Galitzine, que eu acho que é assim que fala o nome dele, mas enfim, são esses dois atores que vão dar vida aos protagonistas dessa história, que é um livro, gente, que ele foi lançado alguns anos atrás, antes da pandemia, acho que ele foi lançado em 2017, só que foi durante o tempo ali de pandemia que ele começou a ser falado, criou-se um burburinho sobre ele na internet lá fora e os direitos foram vendidos, vai virar um filme e a Globo Livros trouxe aqui pro Brasil esse ano, então ele saiu agora acho que no final de junho, se eu me lembro bem foi isso. Foi agora, há pouco tempo que ele saiu e tá sendo já produzido filme, já tem cenas dos dois atores ali contracenando, então é um negócio que já tá acontecendo e vai rolar, vai sair aí. E é um livro que eu devorei também, eu li em pouco mais de 2 dias, um livro de 400 e poucas páginas. É um romance, nesse caso aqui a gente tem um romance bem romântico, mas que também vai trazer algumas temáticas muito pertinentes, referentes, né, a protagonismo, a mulheres com mais de 40 anos em situação de protagonismo dentro de um romance. Aqui no caso a gente tem a história da Soline, que é uma mulher de 40 anos, na verdade quando o livro começa ela tem 39, quase 40, ela tem uma filha de 12 anos e no começo do livro o ex-marido dela, que é quem ia levar a filha e as amigas da filha no show de uma boy band, porque assim, o ex-marido dela conseguiu os ingressos para que a filha e as amigas da filha fossem num show de uma boy band mundialmente conhecida, de que as meninas são fãs, e ele não somente conseguiu o ingresso pro show, como ele também conseguiu um meet and greet, que é aquele momento ali em que vários fãs têm uma oportunidade única de ficar alguns minutos ali com, né, a pessoa famosa que eles admiram, tirar foto e tal, e vai embora. Coisa de tipo assim, 1 minuto e meio, 2 minutos, é bem rapidinho. Só que aí como o pai da menina não vai mais poder levar ela, acaba sobrando pra Soline fazer isso, então ela vai levar as meninas lá, e é nesse meet and greet que ela vai conhecer essa banda pela primeira vez, né? Ela nunca tinha ouvido falar, não sabia muito bem quem era, e já nesse meet and greet ela vai conhecer junto com as meninas ali, né, os integrantes da banda, e vai rolar ali, né, um interesse, sabe? Uma química entre ela e um dos integrantes dessa banda, que é o Reis, é isso aí. Eles vão ter esse momento ali, mas como é rapidinho eles têm que ir embora logo, então ela vai pro show com as meninas e logo depois ali que o show acaba, pouco antes do show acabar, elas são abordadas por uma pessoa da equipe que convida elas pro after ali do show, né? Pra ir, tipo, pra uma espécie de, vamos dizer assim, é tipo uma festinha, mas não é bem uma festa, é tipo uma passa ali pra tomar uns drinks. Então ela e as meninas são convidadas pra ir pra lá junto com outros fãs, né? Não vão ser só elas, vão ter outros fãs também. E elas vão ter essa troca, né? Mais um momento ali de troca com a banda. E vai ser também ali mais um momento curto, sabe? Coisa de, sei lá, meia hora, mas vai ser o momento em que o Reis vai acabar se aproximando da Soline, eles vão ter ali uma troca, né? Uma conversa e tal. Vai desde o começo surgir, né, ali uma... Você percebe que tem uma faísca, que tem uma química entre os dois, mas a Soline sempre assim, né, tipo, sabe, naquele ar de diversão, assim, porque é um menino 20 anos mais novo do que ela, né? Então ela tá mais assim, sabe, fazendo aquela coisa do flerte, sem nenhuma pretensão, e depois dali vão embora todo mundo, né? Ninguém mais vai se ver. Então é nisso que ela acredita e a vida segue. Só que, como ela é uma galerista de uma galeria bem grande de Los Angeles, né? Ela é sócia de uma galeria, de arte no caso, né? E, enfim, ela tem essa galeria, ela comenta sobre isso. Ele acaba arrumando um jeito de encontrar a galeria dela, ele entra em contato com ela alguns dias depois e convida ela pra jantar. E ela fica desde o começo naquele dilema, né? De que, meu Deus, é um menino 20 anos mais novo do que eu, sabe? O que eu tô fazendo da minha vida? Mas, de novo, naquele pensamento de tipo assim, eu vou viver um momento aqui e acabou, depois ele vai embora, vai seguir a turnê e a vida que segue, né? Ela acaba aceitando esse jantar com a ideia de que nada ia acontecer entre eles, mas a gente sabe que não vai ficar só nisso porque, né, a gente já sabe que o livro se trata de um romance. E vai ser nesse jantar que eles vão ter uma química, né, uma atração, assim, mútua muito intensa, e a partir daí a gente vai vendo o romance se desenvolver, porque, sim, vamos ter outros encontros entre os dois, e a gente vê surgir esse romance que ele é improvável, ele é um tanto quanto proibido, mais proibido ainda na mente da Soline, porque pra ela é realmente, assim, impossível que haja um relacionamento com ela e um menino de 20 anos mais, né, a menos do que ela. E também, é claro, por causa da filha dela, né, que é super fã da banda e que ficaria arrasada se soubesse que a mãe dela tá se relacionando com o ídolo dela. Enfim, a história vai seguir aí por esse caminho de romance proibido, né, essa coisa que é em segredo e tal, mas a leitura não foca só no romance, embora tenha muita coisa, assim, boa parte da história, na verdade, vai ser de cenas dos dois se encontrando pelo mundo e coisa e tal. O livro não vai focar exclusivamente no romance, embora tenha, né, predominantemente romance. Além disso, a gente vai ter muito da própria protagonista se enxergando nesse lugar. Ela começa a perceber e a vivenciar isso na pele, né, não só ela, mas também outras mulheres do convívio social dela, de que parece que pras mulheres, depois que você sai, assim, da sua fase de ouro, sabe, da juventude, da beleza, você sai do auge da beleza, parece que é como se essas mulheres elas fossem ridicularizadas e como se elas fossem
invisibilizadas, sabe? Tipo, é como se elas não existissem mesmo, como se a sociedade no geral, inclusive as próprias mulheres, né, principalmente as mais novas, enxergassem nelas como se fossem qualquer outra coisa, sabe? Não pessoas ainda capazes, né, e com o direito de viver coisas grandiosas, ver grandes romances e coisa e tal. Então, a autora traz essa visão que eu achei muito interessante, né, dentro do livro. Parece que para as mulheres, todo o seu valor e tudo aquilo que existe de bom nelas está, assim, exclusivamente dentro do campo da beleza. Que depois que elas deixam de ser, né, entre muitas aspas aqui, aquele auge de beleza, elas passam a ser pessoas invisíveis, pessoas que são renegadas ao esquecimento. E a autora traz isso de uma forma bem interessante dentro do livro. Além de que ela traz também algumas coisas a se pensarem sobre toda essa cultura da glamorização que a gente tem hoje em dia com pessoas muito famosas, né? Como essas pessoas muitas vezes acabam tendo que abrir mão da sua privacidade, da sua liberdade de fazer o que quiserem. Então é um livro que vai ter algumas camadas bem interessantes, embora assim a gente tenha boa parte da história focando no romance, né? Nesse romance improvável entre a Solin e o rei. E o final do livro eu gostei bastante, tá? Teve muita gente que leu o livro e veio comentar comigo que achou o final muito, enfim, não gostou muito do final. Eu gostei, eu achei bem realista, tá? Gostei bastante do final também. Então deixa aqui a recomendação se você ainda não leu, eu vou deixar o link pra compra aqui na descrição. Vou deixar todos os livros, inclusive, tá? Ah, eu também vou deixar aqui embaixo o link da estante virtual, que agora eu tenho um link de afiliado da estante virtual, então se você quiser comprar qualquer coisa pelo site também, usando meu link aqui embaixo, eu também ganho uma comissão, assim como pelo site da Amazon, fechou? E não podia faltar um romance de época nesse vídeo, porque eu tenho lido vários romances de época nos últimos meses. Dessa vez eu li o Como Encantar um Cretino, que é o segundo livro dessa trilogia dos cretinos aí da Suzanne Nock. Eu comentei aqui no último vídeo falando sobre os romances de época que eu li recentemente, que eu li o primeiro livro dessa série, que é o Como Se Vingar de um Cretino, e esse próximo agora é o Como Encantar um Cretino. Vou deixar a capa aqui. E esse livro, quando ele começou, eu tava com muita expectativa de gostar mais dele do que do primeiro, porque aqui a gente tem uma história que vai focar nessa mocinha, que é a Evelyn. A Evelyn, ela é aquela mocinha boazinha, sabe? Que obedece a família, obedece o irmão, que tá disposta a ajudar todo mundo, e também que quer deixar sua marca no mundo, né? O irmão dela tá se jogando na política, ele precisa fazer laços ali com pessoas da alta sociedade britânica, e ele conta muito com a ajuda da irmã, porque a irmã é encantadora e coisa e tal, então ele conta muito com ela nos salões de baile pra poder, sabe, jogar o charme pra cima das pessoas que são pessoas de interesse pra ele ali dentro da política. Então ela acaba aceitando, né, em muitas ocasiões mesmo, porque ela não tem muita opção, assim. Digamos que não era simples, né, pra uma mulher dizer não pro homem da família, que no caso ali é o irmão dela, né? Então ela acabava indo nesses bailes e tal, e fazendo esses encontros, crianças sociais, assim, pro irmão, pra poder ajudar ele politicamente, né? E ela genuinamente queria ajudar o irmão, ela quer realmente que ele chegue onde ele quer chegar, né? Ali no Congresso, que ele, enfim, tenha a sua carreira política de sucesso, porque ela acredita, inclusive, que ele vai fazer bem pra Inglaterra, né? Que ele vai ser um bom governante pra Inglaterra. E em contrapartida a gente tem um protagonista aqui, que é o Sam Albin, acho que é assim, Sam Albin, que é um conde dali da alta sociedade britânica, né, Londrina no caso. Ele é um conde muito, assim, mal falado na sociedade, porque ele é, né, o que chamam ali, né, de um libertino. E assim, não é simplesmente o libertino, assim, esse cara é construído como realmente um cara terrível, assim. Por exemplo, ele tem casos com mulheres casadas e não tá nem aí pra elas depois, sabe? Tipo assim, é mais uma coisa de realmente ter ali o casinho dele, sórdido, e às vezes o marido descobre, e daí, tipo, eles vão pra duelos. Reza a lenda ali que ele já inclusive matou maridos, né, em duelos, assim. Então ele tem uma fama de ser uma pessoa muito terrível, assim, até mesmo no meio dos homens, assim. Os homens também não gostam muito dele. Então vocês imaginam por uma dama da sociedade, né, é totalmente proibido ter qualquer contato com ele. Só que a gente, né, desde o começo do livro ali já sabe que vai ser ele a pessoa de quem a Evelyn vai se aproximar. Por quê? A Evelyn é uma menina muito idealista, que quer muito deixar sua marca no mundo. Ela quer fazer alguma coisa significativa da sua vida, que não só ficar indo em baile pra ajudar o irmão. E ela acaba colocando pra si a missão de se comprometer com os órfãos de um orfanato ali de Londres. Então ela vai se dedicar a ajudar esses órfãos. Só que ela vai descobrir que a pessoa responsável por esse orfanato é justamente esse St. Albin aí, que é esse cara ruinzão da sociedade. Existe um porquê de ele ser, né, o chefe ali desse lugar, mas ele não tá nem aí pra esse orfanato. Ele tem outros planos pra esse lugar, inclusive ele não quer ter mais contato nenhum com esse orfanato, só que ela não sabe disso, e ela vai se aproximar dele pra poder ter contato com o orfanato, né, e tentar ajudar ali os órfãos de quem ela vai se aproximar, né. Ela vai ter vários momentos, assim, de fazer visitas e coisa e tal, e esse é o plano dela, sabe? Mas
paralelamente a isso, a gente tem uma outra coisa acontecendo nessa história, que é um acordo que a Evelyn e as suas 3 amigas, que uma delas, inclusive, é a protagonista do livro anterior, elas fizeram meio que esse acordo de tentar consertar e dar jeito em algum cara, sabe, mau caráter da sociedade. E daí acaba surgindo aí essa oportunidade de ela tentar consertar esse cara. Esse negócio de, eu vou tentar consertar o cara, eu acho a maior coisa mais ridícula dessa trilogia, mas enfim. O caso é que ela vai acabar se aproximando dele por causa do orfanato, e a partir daí a gente vai ver, né, eles se aproximarem, né, coisas acontecerem entre eles. Inclusive, esse livro tem uma, assim, lá pra 40%, sei lá, tem um acontecimento que eu fiquei chocada, que eu falei, meu, a partir daqui eu não sei mais o que vai acontecer envolvendo essa protagonista, porque ela toma uma decisão que é bem duvidosa. E, enfim, eu não concordei com o que ela fez e também não concordei com os rumos que a história tomou a partir daí, porque foi a partir daí que a história começou a, sabe, desandar pra mim, que eu comecei a achar meio, sabe, às vezes até bastante problemática a história. Enfim, ela vai tomar essa decisão que eu não concordo, que eu acho péssima, e a partir daí as coisas vão tomar outras proporções dentro da história. Tudo isso em nome, é claro, né, dos órfãos ali que ela quer ajudar, pessoas de quem ela se afeiçoou e ela se aproximou. E é claro que a gente sabe, né, que vai ter um romance, que vai se desenvolver a partir daí, né, de todo esse envolvimento dela com ele, coisa e tal. Falando das minhas impressões, eu acho que esse livro, como eu falei, ele começou a desandar depois dessa decisão que ela tomou, mas também tem outras coisas ali que eu já não tava, assim, muito, sabe, satisfeita dentro da construção da história. Por exemplo, esse cara, ele tem esse poder sobre o orfanato e ele não quer ter contato com esse orfanato, mas não fica exatamente claro, tintim por tintim, por que ele quer tanto, assim, sabe, se livrar do negócio, por que é tão ruim pra ele. Eu sinto que é um trauma, né, que a autora quis desenvolver, mas ela desenvolveu de uma forma muito superficial, porque eu não me senti realmente, assim, sabe, compreendendo esse trauma do personagem. Além disso, como eu falei, vai ter esse acontecimento aí chocante envolvendo uma decisão da Evelyn, que pra mim, a partir dali, a coisa tomaria outros rumos. Mas sim, a autora aqui nesse livro vai trabalhar alguns acontecimentos que são muito chocantes, não só por parte dela, né, da protagonista, como também por parte desse cara aí, que também é bem grosseiro, né, ele só quer a vontade dele sendo feita, ele é aquele cara que tá acostumado a mandar as pessoas obedecerem. Então, assim, tem esse nível de problemática por causa disso, mas muitos leitores podem levar em consideração que, é uma questão da época, né, homens da época agiam desse jeito e coisa e tal, e aceitar, e beleza, se você tiver a fim de aceitar por causa disso, aí é de cada leitor, né? Mas, enfim, eu achei que a partir desse momento que ela tomou essa decisão, a história fosse correr pra um rumo e correu pro outro. Eu não acho que eu fiquei totalmente satisfeita com o que aconteceu na história depois disso. E eu acho que existem algumas coisinhas dentro da história que são um pouco furadas, são um pouco explicadas, que eu gostaria que tivessem sido mais, sabe, melhor desenvolvidas e que não me agradaram totalmente dentro do livro. Eu achei que fosse ser um livro que fosse me agradar melhor do que o primeiro, porque o primeiro já não foi, assim, uma grande, sabe, uma leitura super uau, maravilhosa. Mas esse segundo, quando ele começou, pelo tom que ele tava levando, eu achei que ele fosse ser mais interessante, que fosse ser mais diferente, enfim, que eu fosse gostar mais, mas acabei não gostando tanto assim, tá? Então, eu acho que eu gostei menos do que o primeiro ainda. Ai, gente, eu parei de falar, fiquei aqui uns minutos, sabe, paradinha, pra ver se ia parar a bateção aqui, e juro que foi eu parar de falar, o cara aqui da obra parou de bater. Aí quer ver que agora que eu voltei a falar, ele vai voltar a bater? Ai, meu Deus, Murphy. Por quê? Enfim, gente, falta só mais um livro pra eu conversar, eu vou falar sobre ele e daí a gente finaliza esse vídeo, prometo que vai ser o último. E eu deixei o melhor pro final, gente, meu livro favorito desse mês, o que eu dei 5 estrelas, favoritado, um dos melhores livros do ano e com certeza um dos melhores livros da vida. Eu amei muito Devoradores de Estrelas. Eu fiz um vídeo aqui pro canal falando sobre 2 ficções científicas que você não pode perder se você gosta do gênero, e um deles, né, uma dessas leituras, é Devoradores de Estrelas, do Andy Weir, que, gente... Como eu falei, então, eu já fiz um conteúdo exclusivo sobre esse livro, eu não vou me estender muito aqui, mesmo porque eu já quero acabar logo esse vídeo, e mesmo porque esse é um livro que eu acho que, assim, o legal é você ir sabendo o mínimo possível, porque você vai descobrindo as coisas aos poucos junto com esse personagem, que acorda num lugar, assim, meio estéril, parece que ele tá numa sala de hospital, sei lá, um lugar assim, tá? Ele acorda e tem uma voz, que é de um computador, perguntando pra ele quanto é 2 mais 2, qual é seu nome? Quanto é 2 mais 2? Qual é o seu nome? Ele fica, meu Deus, o que tá acontecendo? Uma dor de cabeça, tudo branco, onde é que eu tô, quem sou eu? Ele não sabe o nome dele, ele não sabe onde ele tá, ele não sabe muita coisa, sabe? Ele tá realmente, assim, perdido. Ele acorda nessa sala e vê que tem outras 2 pessoas deitadas em macas semelhantes a dele, mas essas pessoas não acordaram. E ele começa a se indagar
aonde ele tá. E a partir daí a gente vai, aos poucos, construindo essa história junto com esse personagem. É isso que eu acho incrível desse livro, porque nada é explicado, tudo vai sendo, sabe, descoberto ao longo da leitura. E a gente tem uma leitura que ela vai sendo intercalada entre presente e passado. No presente a gente tá acompanhando esse cara, né, acordando e sem saber quem ele é, onde ele tá. E a gente vai aos poucos ali junto com ele, percebendo certas coisas. Por exemplo, ele vai logo, de princípio, presumir, né, que ele é um cientista porque ele percebe coisas. Falei que ele ia começar a bateção? Filho da mãe, enfim. Continuando, esse cara ele começa a perceber umas coisas e a gente já vê aqui logo nesse primeiro capítulo a exemplificação perfeita do método científico, que é observar, né, ele observa que uma coisa, né, um objeto, quando ele joga um objeto no chão, esse objeto cai muito rápido pro chão. Então, mais rápido do que cairia se ele estivesse na gravidade da Terra. Então ele começa a se questionar, por que tá caindo mais rápido? Daí quando ele começa a questionar, né, de por que esse objeto tá caindo mais rápido, ele começa a refletir sobre, beleza, se tá caindo mais rápido do que na gravidade da Terra, ou eu não estou na Terra, ou eu estou em algum ambiente que tá, fazendo simulação de outra gravidade. E ele começa, né, a observar e a se questionar, e ele faz ali um experimento científico bem básico, assim, pra chegar na conclusão de que sim, ele não está na gravidade da Terra. Então aí a gente já tem uma resposta. E a outra resposta é que ele é um cientista, porque ele pode não saber o seu próprio nome, mas ele sabe, ele tem noções, né, de física, de química, que, né, assim, meros mortais que não são cientistas não saberiam. Ou saberiam, mas saberiam com muito menos propriedade do que ele, sabe? Enfim, tudo isso pra dizer que sim, aos poucos ele vai fazendo essas experimentações, ele vai descobrir que, na verdade, ele não está na Terra, ele está em uma nave espacial. Pra onde tá indo ele não sabe, o que ele tá fazendo lá ele também não sabe. E a partir daí a história vai crescendo, a gente vai tentando junto com esse personagem entender qual que é o propósito dele ali dentro, pra onde que ele tá indo. E paralelamente a isso a gente tem uma narrativa do passado, em que a gente vai entender melhor quem é esse personagem, da onde ele vem, o que que ele tá indo fazer nessa nave. E tudo isso é construído muito aos poucos nessas duas linhas do tempo que vão, sabe, sendo narradas ao mesmo tempo até que chegar lá num ponto em que elas se encontram. E é um livro construído de uma forma incrível, porque aqui a gente vai ter uma, vamos dizer assim, eu não quero dizer muito porque eu acho que você precisa descobrir, sabe, enquanto tá lendo. Mas você só precisa saber que a gente vai ter uma espécie de ameaça à vida na Terra, tá? E isso tem a ver com o que esse cara tá fazendo fora da Terra. Então é basicamente isso que você precisa saber, tá? Eu recomendo que você vá pra esse livro sabendo o mínimo possível. E é um livro muito, muito bom, muito bem construído. Ele é muito inteligente, ele tem momentos de muita tensão, de muita ação, mas também tem muito momento de comédia, porque esse personagem, né, esse protagonista, ele é muito irônico e ele é divertido em diversos momentos. E a gente vai ter também aqui nesse livro a introdução de um personagem que é um dos mais interessantes de todos que eu já li, se tornou um dos meus personagens favoritos, e é o meu personagem favorito desse livro. Ele vai aparecer lá mais pelos, sei lá, 50% da história. E é um livro, assim, que eu não via o tempo passar. Eu terminei o livro, eu fiquei pensando sobre ele muito tempo depois ainda. É aquele tipo de história que parece que você viveu junto com os personagens, sabe? Eu senti muito isso. E como já tivemos um livro desse autor que foi adaptado pro cinema, né, O Perdido em Marte, eu espero muito, de todo meu coração, que esse livro também seja adaptado, porque ia ser incrível se fizesse uma adaptação bem feita, ele seria incrível, porque a forma como o autor constrói, né, toda essa ameaça e as resoluções pro que tem acontecido, gente, assim, é um negócio muito, muito incrível mesmo, tipo, o autor realmente, claramente, estudou e, enfim, né, criou umas hipóteses e umas coisas, assim, que foi muito sagaz, e eu gostei demais do livro. Ele é um livro que vai ter várias referências, né, à ciência e tal, então, assim, ele é um livro perfeito pra quem gosta de ficção científica, então deixo aqui a recomendação pra você, porque ele é um livro maravilhoso, não se assustem com o tamanho, que ele tem, sei lá, 400 e poucas páginas, no físico, mas enfim, recomendo muito, muito, muito esse livro, eu gostei demais. E é isso, gente, finalizando finalmente esse vídeo que me levou um tempão pra gravar, tô com a minha garganta toda seca, mas eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se você gostou, comenta aqui embaixo o que você achou das minhas leituras, qual livro você ficou com vontade de ler, comenta aqui que eu vou adorar saber. Vou ficando por aqui, antes eu vou agradecer aos apoiadores do Catarse por todo o apoio de sempre ao meu trabalho, gente, muito obrigada por tudo. A gente se vê no próximo vídeo, então, um beijo grande e até mais. Tchau, tchau!